E aí, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o 100 Ondas de Rádio, um programa especial em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Olá, sejam bem-vindos ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou Isadora Henriques e quem apresenta o programa de hoje comigo é a Marcela Cunha e a Carla Ticarian, do DACAN, Diretório Acadêmico de Comunicação e Letras aqui do Mackenzie. Oi, pessoal. Oi, Carlinha. Oi, Má. Oi, Dora. Oi, Carla. É um prazer estar aqui com vocês e fazer parte do 100 Ondas de Rádio. Em nome do DACAN, gostaria de agradecer. Bom, é isso aí, galera. Fiquem ligados que o 100 Ondas de Rádio começa agora. Bom, então vamos para a nossa entrevista de hoje? Vamos. Nessa edição, nós conversaremos com Vani Américo, radialista locutora brasileira da Rádio Kiss FM 92,5. Atriz, dubladora, apresentadora e guitarrista. E além disso, ela se formou na PUC em Minas Gerais. Exato. A Vani já está há mais de 15 anos na Rádio Kiss FM, então ela vai trazer toda a sua experiência e trajetória nessa área e na sua carreira. Achei muito legal. Ela é dubladora de diversos filmes, séries, animes, games que com certeza você já ouviu falar. Então acompanha com a gente até o final. E para acompanharem o trabalho dela, acompanhem nas redes sociais, @VaniAmérico, que ela posta bastante sobre a sua rotina. Bom dia, Vani. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente. A gente ficou super feliz. Já estou adorando. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho da sua área, né? Como você começou. E eu queria que você contasse como você surgiu o interesse nessa carreira? Olha, me interessaram por mim, na verdade, né? Porque eu trabalhava no SPC. E na época o SPC era tipo um call center. E instintivamente eu ficava brincando, atendendo os telefones, porque perguntavam sobre como, se a pessoa tinha dívida com uma financeira ou com uma loja, né? Aí eu falava, atendia o telefone, SPC, bom dia. Outro dia eu escolhi assim, hoje eu vou fazer voz de locutora. SPC, bom dia! Outro dia eu falava voz de aeroporto. SPC, bom dia. Era instintivamente. E as pessoas começavam a falar, por que você não faz teste no rádio? Por que você não vai fazer rádio? Eu não sei, eu não tenho nada a ver com rádio. Eu que gosto de ficar brincando com a voz mesmo e tudo mais. De tantas pessoas falarem, um dia eu fui com a Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano, essa rádio tem até hoje, 99 FM. Cheguei na rádio e falei assim, olha, eu queria fazer um teste, pode? Aí eu liguei para lá, eles falaram, não, pode vir, então pode fazer o teste, não tem problema. Interior, né, cidade do interior e tal, interior de Minas. Um dia eu fui, eu cheguei, fiquei um tempão lá na recepção, porque falaram assim, tá de piada com a gente, tá de piada. Vou deixar ela cansar aqui pra ver se ela desiste. Viram que eu não ela desisti? Tá assim mesmo, né? Tanto que o dono da rádio passou, você tá aí ainda, minha filha? Eu falei assim, tô, né? Eu vim fazer o teste. Fulano, vai lá, faz o teste com ela. E aí me colocaram no estúdio pra falar, me deram um texto, e eu comecei a ler o texto. Aí o cara da gravação, ele não estava gravando. Ele nem estava gravando. Mas na hora que eu comecei a falar, ele se assustou. Aí o dono da rádio veio e falou assim, lê de novo, grava, fulano, grava. E foi assim, e eu comecei a ficar nervosa, né? Porque eu nunca tinha falado no microfone, eu nunca tinha entrado numa rádio e todo mundo aquele frenesim inteiro. Que voz legal, que bacana. Aí me deram outro texto para falar que eu tinha que falar mais rápido, igual locutora mesmo, mas eu não tinha nenhuma experiência, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar na rádio. Não, eu trabalho no SPC. Não tem problema. Você trabalha lá na empresa, fica aqui 1 horinha vendo os locutores trabalhando, acompanhando a rotina da rádio. Aí um dia falou assim, não, faça o seguinte, você larga lá o SPC e vai trabalhar aqui como recepcionista na rádio. E foi assim. Eu entrei na rádio desse jeito. Comecei como recepcionista, depois comecei a gravar comerciaizinhos, acompanhando a gravação dos locutores, né? Então foi sem querer, você nem imaginava. Me empurraram. Eu fui empurrada. E depois, assim, gente, me apaixonei. Aí eu comecei a fazer os cursos, né? Pra me profissionalizar de verdade na área, porque tem todas as técnicas, né? Sim. Uma coisa é você ter aquela coisa instintiva, mas a técnica e a orientação de profissionais, de professores é outra coisa. É diferente.
Completamente. Então, principalmente na leitura dos textos, né? Na interpretação de um comercial, respeitando as times do comerciais, sabe? Então, aí, agora eu tô aqui. E qual você acredita que seja a maior diferença entre ser radialista e locutora? É uma colocação interessante, porque a locução, você é padrão, né? Uma locução é padrão. Como, por exemplo, uma locutora de aeroporto, né? Quando fala Mackenzie, voo 3045. Eu estou fazendo uma coisa padrão. O radialista não, eu considero o radialista já um comunicador. O radialista vai para o improviso, sabe? E acontece muito no rádio o improviso, principalmente agora. Aqui vocês não estão operando, mas, por exemplo, eu faço a Rádio Kiss FM e já todos os anos que eu trabalhei em rádio, o próprio locutor é o operador. Então, às vezes, você aperta um botão e não saiu a música. Aperta um botão e não saiu o comercial. Você não pode dar buraco, deixar vazio. Então, você tem que começar a ter essa improvisação também para você ocupar os espaços nos sons do rádio. E isso o radialista é que faz. E qual que você acredita que seja a parte que você mais gosta do seu trabalho? Tem alguma coisa que você fale, nossa, isso eu amo? Participação de ouvinte. É? Sério? É. Que legal. Tanto que o primeiro programa que deu super certo na rádio, lá na Rádio Galáxia, foi um programa que eu tinha que era Galáxia Criança. As crianças participavam por telefone, ainda era a época do telefone. Ai, que legal. Nossa, mas que legal! Ainda era telefone discado. Nossa. Era o Galáxia Criança. As crianças ligavam para a rádio pedindo música, era a tia Vaninha. Tia Vaninha. Pedindo música, conversando, falando. Aí perguntava sobre a escola, sobre o colégio, sobre brincadeiras. E foi um sucesso o programa. E a partir daí eu comecei a curtir essa coisa de atender telefones e conversar com o ouvinte no ar, né? E também é uma coisa que demanda muito improviso, porque às vezes o com ouvinte... certeza. O ouvinte fala alguma coisa que você não está preparado para ouvir. Exato. Pra você falar. A gente tem que dar um jeito. Mas quando eu ouvi, na verdade, eu tenho que falar esse nome aqui, que é um nome muito importante para a minha história de gravação, de locução, que é o Banana. Sabe, o locutor Banana. O locutor, na época, ele trabalhava na Jovem Pan e ele tinha um programa atendendo telefones. Depois eu ouvi uma gravação dele na Clube FM de Ribeirão Preto. E aí eu falei assim, é desse jeito que eu quero, esse tipo de locução que eu quero fazer. Aí eu ouvia Banana, o meu primo mandava fita, tinha os cassetes do Banana, porque ele morava no interior, né? Eu morava em Minas. E meu primo mandava para mim as cassetes das gravações do Banana. Como o Banana fazia essa interação com o ouvinte. Eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Ele brincava muito, se divertia muito, fazia. Eu amei aquilo. Eu falei assim, é isso que eu quero. Que legal. E aí, assim, o que eu mais gosto é isso. E na Kiss não tem, sabe? Só pelo WhatsApp, né? Não tem essa interação não tem, direta. né? Direta, não. Mas o que eu mais gosto é isso. Nossa, achei o máximo. Especialmente esse programa das crianças. Sensacional. Achei esse espaço que deram para elas na rádio super legal. Super legal. Acho que ninguém... Vamos fazer isso? Vamos! Acho que a gente pode Podem começar. O colégio fazer. aqui do Mackenzie. Eu acho Sensacional. Ia ser Gente, muito legal. vocês vão ficar loucas. Eu acho Eu acho que ia ser muito legal. Principalmente agora que as crianças estão muito mais... Não, são sabe? muito ligeiras, né? Muito Eles ligeiro, tem que ser são ligeiro. espertos Realmente, Você a tem que gente- improvisar bem. E a gente aprendeu um jogo de cintura Totalmente. incrível. Não, ia ser Incrível. louco, Principalmente agora. Mas Vai a dica. seguindo, Mackenzie criança. seguindo dessa... Nossa. Marque criança. Ó, vamos criar um quadro aqui. Acho que entre nós a gente pode pensar nisso no futuro. Sim. Mas, continuando na área de comunicação, né? Seu marido também trabalha com isso. Vocês costumam se ajudar, falar de trabalho, trocar essa experiência? Como funciona essa relação aí de vocês? Ele é roteirista, né? Ai, que legal. Ele escreve, ultimamente, ele fez o roteiro do Abdelmaci, do documentário do Abdelmaci. Que legal. Aquele O Amor também, do Nossa, Zezé de Camargo, também ele é o roteirista dessa série, né? Documentário. E agora ele está fazendo Fronteiras, que é pro Discovery. Então, então ele é muito ligado aos textos, né? A palavra. E isso é muito bom porque a gente realmente troca. Às vezes eu pergunto para ele, como é que eu posso expressar com isso? Eu estou falando certo. Eu acho que isso eu tenho muita dificuldade de fazer isso também. É bom ter alguém, assim, te ajudando, às vezes, com isso. E até mesmo para ele. Às vezes ele tem que fazer um texto de 1 minuto.
lê esse texto para mim, vê se cabe dentro de um Nossa, minuto. vocês se ajudam super, né? Super legal. Combina direitinho. Combinamos. É uma relação bem literalmente. conectada. É muito bom. Tanto que a nossa empresa chama Vozes e Letras. Mentira, ai, que legal. Gostei. É tudo a ver, né? Tem. Nossa. E depois de tantos anos no ar, né? Você ainda sente aquele friozinho na barriga quando vai entrar? Ah, sim. Começar o programa? Igual quando eu cheguei aqui, né? Ainda Quando eu cheguei bate. aqui, aí eu falei assim, ai meu Deus, é o microfone, as meninas, o som, o que eu vou falar e tal, dá um friozinho. Mas você gosta de improvisar, pelo jeito. Você Eu- curte, assim, na hora, né? Eu gosto porque fica bem natural, né? Fica uma coisa natural, fica espontânea, real, né? fica Uhum. espontâneo, não fica enquadrado, né? É porque eu sinto que a gente até agora, começando, a gente se prende muito ao roteiro. Uhum. Né? Porque a Uhum. gente tem medo de dar branco, esquecer branco. uma palavra, esquecer É. um termo. Então a gente se prende muito ao roteiro e às vezes aprender isso, de ter mais uma conversa e não uma entrevista, é super importante. Deixar mais dinâmico, Exato, né? deixa É. mais dinâmico. Porque às vezes fica tão preso que a gente não tem essa experiência futura. E sei lá, a gente não conhece o que é realmente uma conversa, né? Aham. dentro da Mas é rádio. essencial isso. O roteiro o Fernando, por exemplo, meu esposo, ele faz justamente isso, o roteiro de um programa, por exemplo, né? Uma coisa uma dica que eu posso passar para vocês, assim, antes de ir ao ar, dá aquela passada no roteiro, sabe? Tem Como um se tivesse ao ar mesmo já. dá uma passada no texto, nas perguntas, no histórico da pessoa que vai ser entrevistada. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente sem que você fica mais... Vai fluindo, né? Vai fluindo, É. sem você ficar presa no texto. Mas é essencial o roteiro. Com Quando certeza. eu comecei, por exemplo, eu escrevia tudo que eu ia falar. Uhum. Tudo, tá? Até a hora certa. Uhum. Tudo, porque justamente esse receio, né? De travar e o que eu faço. Então, o roteiro aí vai virar sua muleta. E não mais aquela coisa que você usa para se manter. Vai ser só a sua muleta futuramente. Isso com o tempo. É. Bom, a gente sabe, né, que o rádio está longe de acabar e que um veículo não substitui o outro, mas queremos saber de você. Você acredita que o rádio pode acabar algum dia e como a gente pode reinventar esse veículo? Olha, passa por transformação, não digo acabar. É transformação, sabe? Porque quando surgiu a TV, por exemplo, o rádio acabou, né? Tinha até música e tudo mais, hinos de despedida do rádio. Estamos aqui, nesse exato momento, 100 anos depois, estamos aqui. Mas eu acredito que o rádio se transforma, por exemplo, ele está indo realmente para a internet. Os ouvintes que eu tenho hoje na rádio são ouvintes do lado do Dubai, por exemplo. Inimaginável antes, né? Porque era só aquele núcleo que sintonizava aquela sintonia da região. E até era mesmo era uma coisa de distância, né? É. Você não poderia estar muito longe, Não. porque senão a rádio saía do ar. mesmo na cidade, muitas pessoas não conseguiam sintonizar a rádio, né? Mesmo dentro Sim. da cidade, dentro da região. Agora, eu sou ouvida lá no Dubai, no Japão. Então, eu acho que a rádio, ela está se transformando. Morrer, não. Não. Ah, espero que não, né? Sempre vai ter que ele gosta mais de rádio, né? Que tem aquele sentimento pro rádio. diferente. Tanto que falar assim, com o streaming, por exemplo, as músicas, a pessoa pode ouvir a música que ela quiser o tempo todo, sem ninguém interferir. Mas as pessoas que gostam do rádio, ela quer também ter uma interatividade. interação, né? Sabe? Saber o nome da música, saber uma curiosidade, como está o tempo. Então, o rádio se transforma numa companhia daquela pessoa que está ouvindo. Então, É mesmo. Isso é verdade. E, bom, você pode citar um momento marcante da rádio que você já passou? Tanto como ouvinte ou como radialista mesmo? Olha, primeiro como ouvinte. A primeira vez que eu entrei na rádio, que eu vi um locutor falando, era o Emerson Sávio. Ele só faz gravações hoje, ele não está fazendo uma locução em rádio, ele só faz gravações comerciais. Ele ainda mora lá em Patinga, Emerson Sávio. E quando eu ouvi o Emerson falando no microfone, eu fiquei assustada. Porque aquela voz que eu ouvia no rádio estava saindo da boca de alguém. Não era? Porque aquela coisa, você via o rádio que está falando, né? Mas ver a pessoa falando, assim, eu fiquei realmente encantada. Foi um primeiro momento, assim, que eu vi, sabe, da magia. Você associou a voz a uma pessoa, Uma né? pessoa. Essa é a magia do rádio, né? Porque as pessoas principalmente antes, nós não tínhamos ideia nenhuma de quem estava do outro lado. Hoje temos acesso, né, com a internet, com os Instagrams da vida, as transmissões, né, ao vivo dos programas de rádio, mas antes não. E aí eu vi o Emerson, fiquei encantada. Outra, quando eu trabalhei
na Rádio Cidade, em Lisboa, foi nos visitar um ouvinte com paralisia cerebral. E ele amava ouvir a rádio, principalmente meu horário. E conseguiram levá-lo lá. Os pais levaram lá. E assim, era chato porque a rádio tinha uma escadaria, nós ficávamos numa cave, né, que eles chamam lá. Sim. E carregando aquela cadeira pesada dele e tal, sabe? Todo mundo se mobilizou para que ele tivesse acesso até o estúdio. E quando ele entrou no estúdio, ele passou para mim, eu fico emocionada até hoje, ele passou para mim a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Emerson. Quando ele começou a me ver falar, ele começou a se debater de alegria. Foi uma coisa, uma das emoções, assim, que eu não esqueço nunca. E quando eu me lembro, eu já fico, assim, meio emocionada. Com certeza. Foi emocionante. Nossa, deve ser incrível. Muito você ser essa emocionante. pessoa, você ser a pessoa que o Emerson foi pra você e pra outra. Foi sensacional. Foi muito emocionante. Nossa, muito legal. Mas, nossa, agora foi... Nossa, agora de 8 a 80 é muito rápido. Eu não sei nem como continuar, porque eu realmente é emocionante. É emocionante, porque sim. a gente... Porque a gente pode, a gente consegue ver o impacto que a gente tem na vida do outro, né? Porque às vezes não é tão visível. E às vezes a gente nunca imaginou que a gente pudesse ter esse impacto. Essa é a reação que as pessoas têm do outro lado. É muito legal. A gente recebe, ainda hoje, recebemos cartas, hoje recebemos e-mails, ou recebemos mensagens no Instagram de ouvintes que falam assim, olha, aquele momento, tanto que um colega meu recentemente até me mostrou um áudio que um ouvinte mandou para ele. Ele falou assim, você não acredita, quando você falou aquele texto que você falou no seu programa, o momento que eu queria desistir da vida. Nossa. E na hora que eu ouvi você falando aquele texto, ele disse, textualmente, você salvou uma vida. Nossa, até arrepiei. Nossa, É assim, muito louco. Então a nossa. responsabilidade da gente que está do lado de cá, falando para quem está do outro lado, é muito grande. Muito A gente grande. nem imagina, às vezes, o alcance que Sim. tem, né? Como mexe com uma pessoa, uma palavra, uma frase. Uma palavra, uma frase, um recado. Você não sabe como a pessoa do outro lado tá ouvindo, né? Exatamente. Nossa. Nossa, muito louco. Mas... Nossa. vou continuar. O que você acredita que é a coisa mais importante para um radialista nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje, é ter essa consciência total de quem está do outro lado. E não trazer o seu problema para o outro. Porque o outro já está com a vida dele. Lá fora. E tanto que quando eu entro no rádio, foi um recado que eu ouvi de um diretor também, quero dividir com vocês. Um diretor disse assim, olha, normalmente nós fazemos 4 horas no ar, né? Normalmente são 4 horas. E o diretor disse, olha, você tem 24 horas da sua vida. Eu quero só 4 horas desse seu tempo. 20 horas você pode resolver seus problemas, sabe? Tudo que você tiver na sua vida, você tem 20 horas. Eu quero só 4 horas que você se dedique ao seu trabalho, aos seus ouvintes que estão do outro lado. Manda o cansaço embora, manda a preguiça Tudo, embora. deixa lá Nesse fora. momento nada disso importa. Né? Tem um armário, deixa no armário. E traga para o ar só aquilo que você pode trazer de bom para quem está do outro lado. E não importa quem seja. Então, o radialista hoje tem que ser um comunicador. Hoje, muito mais comunicador do que locutor. Então, ter consciência de que a sua comunicação pode transformar e pode salvar uma vida do outro lado. Nossa, muito legal. Profundo, né? Até mexe com a gente fica pensando agora. A gente pensa assim, será que a gente tá fazendo um programa bom o Que suficiente, tá que tá mexendo com alguém? Tem que ter essa consciência, tem que ter esse pensamento tem que estar quando você abrir o microfone. Porque você fala, eu não dormi bem. É problema seu, querida. A pessoa do outro lado não tem nada a ver com isso. É complicado. Né? Eu não tô dormindo bem faz tempo. Isso, mas a gente deixa do lado de precisa, fora. Do lado de saber fora, disso. exato. Nossa. Bom, e se você pudesse definir rádio em uma palavra, qual seria e por quê? Olha, rádio é meu amor, né? É minha paixão. Rádio é uma delícia. Olha, tem muitas palavras que eu posso... Tudo palavras positivas, Positivas, porque no rádio você se informa, no rádio você curte uma música, no rádio você ouve uma mensagem bacana, entendeu? O rádio, eu acho, o rádio é tudo de bom. Eu não queria estar indo pro final, mas vou te pedir agora uma dica para os alunos de jornalismo, né, que pretendem seguir nesse ramo de rádio. Olha, muito importante, lê muito. Lê muito, tem que ler muito. Não é só para você falar bem, sabe? Mas para você articular bem, não é só isso. Mas você ter argumentos e você ter entendimento daquilo que você está falando, sabe? Importante, né?
Claro que o importante faz parte o improviso, sabe? Mas tem que ter esse cuidado também com esse improviso que você vai fazer. Né? E se você lê muito, diversos livros, diversos autores, sabe? De diferentes vertentes, para você também analisar aquela vertente, comparar para você. Porque hoje, por exemplo, fala da polarização, porque as pessoas não querem discutir as diferenças. Você tem que ter o contato com as diferenças. Então, lê muito e lê diversos autores e diretores, assistir filmes, assistir séries, sabe? Isso, e ouvir rádio, né? E ouvir rádio e encontrar no rádio alguém que te inspire, sabe? Como eu tive, por exemplo, o Banana, o Emerson Sávio, entendeu? E cada um pode ter, por exemplo, faz um jornalismo, um apresentador, por exemplo, um cara que eu curto muito no rádio hoje, Reinaldo Azevedo. Eu tenho uma erudição. O cara fala bem Ele demais. Tem uma erudição. E são fontes para anos, para quilômetros. Ele fala, cita autores, filmes, séries, jornalistas, o tempo inteiro. Esse é o cara. Ele é o cara. Acho que atualmente ele é um dos grandes nomes da rádio. Ele porque ele tem uma erudição que ele traz para o programa dele e também compartilha. Lê esse livro tal, lê esse livro tal, assiste, ouve essa música tal. Um dia ele colocou uma música daquela cantora que faleceu recentemente no avião. Marília Mendonça. Ele colocou uma música da Marília Mendonça. Você falou, olha, Reinaldo Azevedo também ouve Marília Mendonça. E ele analisou uma letra de uma música dela e falou assim, caramba, esse cara é mesmo sensacional. Então, eu acho que pode escolher também um apresentador, um jornalista que você curte e, sabe, se inspirar naquele jornalista. Ajuda muito para você encontrar o seu caminho. Com certeza essas dicas vão ser muito bem recebidas por todos os alunos do jornalismo. Espero que sim. Eu acho que é muito importante a gente ter isso, principalmente de alguém que está lá dentro, né? Que trabalha tanto tempo com a rádio e que pode nos ajudar tanto, como ajudou aqui hoje. E nos emocionou aqui em certos momentos. Com o nosso coração aqui. Muito obrigada por ter reservado esse tempinho para conversar com a gente. De coração, realmente, a gente gostou muito. Poxa, eu que agradeço. Ainda mais a gente tá em comunicação, ver uma pessoa que já tá na área, que tem tanta bagagem, né? É muito importante pra gente. Muito legal. Estou sempre disposta a dividir, a compartilhar. Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe de alunos empenhada nesse programa especial, além do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web Doni Paruti. Direção de imagens Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.